Amém. Pastor Daniel, vou entregar aqui a palavra para o irmão José Luiz, ele vai dar os avisos para a igreja, correspondente a essa noite, aos amados que estão pela internet também. O pastor, eu volto orando com a igreja pela palavra de hoje, amém? Até daqui a pouco, irmãos. Mata, meus amados, pode se sentar, amém? Em nome de Jesus. Saudando também os amados irmãos da internet mais uma vez, aqueles que acabaram de entrar, ou que entraram depois do começo desse culto. Lembrando os amados que hoje é dia 22 de maio de 2014, estamos ao vivo em mais um culto aqui, pela misericórdia, para a honra e glória do Senhor Jesus, culto de quinta-feira, Cenáculo da Fé para as Nações, amém? Dando aqui aos amados da internet, aos presentes aqui, os principais avisos desse ministério, aquilo que essa igreja tem feito para edificação, para evangelismo das almas, amém? Começando pela campanha Pedra que Deus erigiu, amém? Essa campanha que o Senhor colocou no coração desta igreja, que eu peço encarecidamente aos amados desse ministério que estão presentes aqui, e aos que são aí também da aula virtual, que nos ajudem em oração, amém? Que essa igreja não vai desistir daquilo que o Senhor prometeu, amém? Mas também sabemos, amados, que nada daquilo que o Senhor promete, amém? Que compete ao homem fazer, ele não pode fazer, amém? Então vamos orar para que as almas que têm que fazer a sua parte pessoalmente, fisicamente, que também façam para que essa obra aconteça, amém? Porque os amados sabem que aquilo que essa igreja, que esse ministério faz, não é para se aparecer, não é para mostrar um templo grandioso, um templo de Salomão, mas algo simples que essa igreja necessita, amém? Para continuar realizando os cultos fisicamente desse ministério e fazer com que essa sala virtual que tem alimentado milhares de vidas, milhares de almas, continue no ar, com condições mínimas para que nós consigamos fazer com que esse conteúdo chegue, amém, nos quatro cantos dessa terra, amém? Lembrando os amados também que nós temos 2 pontos de pregação aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, um deles aqui na Zona Norte, no Jardim Vista Alegre, o outro em Carapicuíba. Esse culto nós realizamos cultos, esses 2 pontos nós realizamos cultos todas as quartas-feiras, às 20 horas, amém? Os amados que querem estar conosco, procure um dos obreiros, os que estão na internet aí, que moram nas imediações, ou em Carapicuíba, ou no Jardim Vista Alegre, amém? Queiram estar conosco, entre em contato com esse ministério, nós vamos ter o maior prazer de orientar o amado como estar conosco nesses 2 dias, amém? Temos também uma campanha, um projeto missionário, que já há um tempinho nós colocamos no ar, e vai começar agora no mês de julho, que é o projeto Jovens Pescadores de Almas, amém? Está disponível as instruções pela internet, todo o cadastro para que os amados façam aí. Qualquer dúvida, também peço aos irmãos que nos comuniquem, amém? Aqueles que têm um propósito no seu coração, têm um chamado do Senhor de fazer essa obra missionária. Lembrando aos irmãos que quando nós falamos jovens, meus amados, não há limitação de idade, amém? Porque a juventude que o Senhor espera de nós é aquela alegria, é aquela vontade na nossa alma de fazer a obra do Senhor onde Ele nos enviar, amém? Então que os amados também estejam orando, se posicionando em nome de Jesus. Temos também um novo canal no YouTube chamado Verdade em 10 Minutos. Amém? Um canal que nós estamos utilizando para divulgar alguns vídeos que o pastor tem feito ali. Amém? Que já tem gerado aí bastante polêmica. Peço aos amados que nos ajudem, amém? A fazer com que esses vídeos cheguem aí no máximo de pessoas possível através da internet. Então utilize os seus meios de contato, as pessoas que você tem na tua lista de contato, para fazer com que esses vídeos, esses canais, o próprio Facebook, tudo que essa igreja tem feito na internet, no meio virtual, alcance mais almas e vidas, amém, para a honra e glória do Senhor. Temos também vigília agora no dia 30 de maio de 2014, numa sexta-feira. Essa vigília será transmitida ao vivo, a partir das 22 horas. Peço para que os amados reservem já esse dia, essa data na vossa agenda aí, amém? Porque vai ser culto de oração, e isso com certeza é bênção para as nossas vidas, meus amados. DVD Maçonaria e todos os outros DVDs desse ministério da série Apocalipse estão sempre disponíveis aí no nosso site, no horadaverdade.com, e para aqueles que querem adquirir, tem também as instruções no nosso site, em nome de Jesus. E amanhã, lembrando aos amados, às 17 horas, temos o programa Hora da Verdade, aqui na TV aberta em São Paulo. Para quem não tem acesso à TV a cabo, está disponível também através do nosso site, no horadaverdade.com. Amém? Deus abençoe os irmãos. Obrigado, filho. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Saudações em Cristo aos meus amados que estão pela internet participando deste culto. Hoje, dia 22 de maio, estamos ao vivo diretamente da sede da Igreja Cenáculo da Fé em São Paulo, amém? E dizer a todos, queridos, que estão nos acompanhando nessa transmissão, que estamos com o propósito de santificação e preparação para a volta de Jesus, como o Senhor nos pediu, e os sinais também nos confirmam. Deus abençoe a todos que estão conosco participando deste corpo, aqueles que nos visitam aqui em São Paulo também, aos demais irmãos que se esforçaram muito
para estar aqui nessa noite, porque São Paulo virou um caos completo, né, irmãos? E cada dia mais se cumprindo as profecias que Deus deu a essa igreja aqui, né? E o quanto Jesus avisou a vocês que isso ia acontecer. Vamos se manter firme, forte no posicionamento de fé, e independentemente dessas conturbações que estão lá fora, amém, nós sabemos qual é o nosso alvo, qual é o nosso prêmio, qual é a nossa esperança, Jesus. Amém, cenáculo? Está com a Bíblia na mão, meu irmão? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta aí, vai com fé. Vai nessa fé aí, cenáculo. Internautas, ouçam aí, meu filho, olha o barulho aqui, significa Bíblia na mão do crente. Vai, cenáculo, com fé. Aleluia. Se nós protestarmos é assim, ó. Amém. Esse é o nosso protesto, se a gente tiver que protestar. Levanta a espada para o céu, cenáculo. Coitado de quem tinha um tablet aí, né? Alguém tinha um tablet aí? Se bateu já era, né? Pode olhar que o vidro está rachado. Bem feito, é para trazer Bíblia. Quem mandou trazer tablet? Amém? Mas é essa, não. Olha o dedão dele durante o culto, ó. Olha o dedão dele. Cinco screen. É o crente cinco screen. Vai, cenáculo, levanta a espada para o céu e ora. Deus Santo Poderoso, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Imploramos, Deus da glória, no poder do teu sangue, que esta espada que estiver declarada sobre a tua igreja, proceda, venha do teu altar, do teu santo nome, do teu evangelho, da tua palavra, meu santo. Nós te pedimos no teu sangue, que a opinião que prevaleça neste lugar seja tua, que a vontade, Senhor, soberana, proceda da cruz, do teu sacrifício, da tua obra, da tua morte, da tua ressurreição. Que esta igreja esteja, Senhor, alicerçada, fundamentada e inspirada na esperança eterna, aonde sabemos, meu Senhor, que o Senhor virá sobre as nuvens com poder e glória para arrebatar, Senhor, aqueles que se salvaram, aqueles que se redimiram, aqueles, Senhor, que se purificaram debaixo do teu sangue. Meu Santo Jesus, nós te pedimos por todas estas vidas que vão ouvir esta palavra, que todo demônio, toda potestade, toda malignidade será quebrada no teu sangue, que toda ação satânica maligna de intervenção contra a tua cruz, a tua mensagem será quebrada e derrubada para a glória do teu nome, para o esplendor do teu santo nome. Meu Santo Jesus, nós te pedimos agora, vai, Senhor, e busca o pecador, busca, meu Senhor, aquele que está, Senhor, aprisionado pelas forças do pecado e do diabo. No teu sangue nós te pedimos, meu Santo, no teu sangue nós te imploramos, meu Jesus, opera na tua igreja, opera nesta obra, opera, meu Senhor, nos corações, em cada família, em cada vida, em cada coração. Nós te pedimos do poder que há no teu santo nome, em nome de Jesus. Quem crê que Jesus fala, quem crê que Ele está aqui, pois disse o nosso Senhor que aonde um ou dois ou três se reunisse nele, por Ele, ali estaria. Tem mais de 3 aqui nessa noite. Abra a palavra de Deus, Senaco. Marcos capítulo 15. Versículo 1. Vamos à leitura. Um abraço, Maranata, saudações em Cristo a todos os irmãos que nos acompanham pelo horadaverdade.com. Amém, em nome de Jesus, orem por essa igreja, por esse ministério. Amém, por aquilo que o Senado para a Fé neste momento assumiu. Igreja, amém, nesse momento carente, necessitado das tuas orações, do teu compromisso, da tua dádiva, da tua entrega. Amém, esse apelo que eu faço diante do que vai ser pregado hoje aqui, inclusive. Um beijo, um abraço aos membros desse ministério, aos demais convidados de Jesus que vão ler conosco o texto de Marcos, capítulo 15, verso 1, que diz o seguinte: bem cedo de manhã, os principais sacerdotes com os anciãos, escribas e todo o sinédrio entraram em conselho. Amarraram a Jesus e levaram e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. E os principais sacerdotes acusaram-no de muitas coisas. Então Pilatos o interrogou outra vez: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos se maravilhava. Ora, era de costume no dia da festa soltar um preso
qualquer que o povo pedisse. Havia um chamado Barrabás preso com amutinadores, o qual tinha cometido um homicídio na revolta. A multidão veio e começou a pedir que eles fizessem como de costume. E perguntou-lhe Pilatos: quem quereis vós que solte o rei dos judeus? E ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que Pilatos soltasse de preferência Barrabás. Pilatos perguntou-lhes: que farei, pois, com este a quem chamais de rei dos judeus? Gritavam eles: crucifica-o. Mas Pilatos lhe perguntou: por quê? Que crime cometeu ele? Mas eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, tendo mandado açoitar a Jesus, e os entregou para ser crucificado. Amém? Amém. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Amém. Quem crê nesta palavra da glória a Jesus, cenáculo? Posso estar sentado, Deus abençoe toda a igreja. Bom, irmãos, essa palavra ela fala em muitos aspectos, né? Mas todos e mais diversos aspectos que ela tratar, a direção desse capítulo em específico aqui é exatamente nos levar em direção ao Jesus que nós temos que aceitar, o Jesus que nós temos que admitir. E a pergunta seria essa, né? Qual Jesus nós temos crido? Qual é o tipo de Jesus que nós recebemos, né? E o texto ele tem essa importância, ele tem esse papel. Mas eu quero fazer alguns levantamentos históricos aqui, do que a Bíblia registra, para fazer o povo que está hoje aqui nesse culto pensar, como qualquer outro que lê a Bíblia, tá, meus amados? A crucificação, ela é uma sentença de morte proveniente de um governo humano específico. Era da vontade de Deus que o seu filho fosse morto pelo pecado da humanidade, mas a crucificação não foi uma invenção de Deus, tá? Se você entrar no fato histórico, você vai exatamente se deparar com o seguinte ponto. Esse tipo de sentença, crucificação, era nada mais do que uma criação própria de Roma para sentenciar homens não romanos por crimes diversos. E um destes crimes, ok? Era exatamente delitos graves como sedição, transtorno de ordem pública. O que isso tem a dizer no texto que você está lendo aí? Que a crucificação não era um fator da lei de Moisés, nem da lei dos judeus, nem a pedido de Deus. Que era realmente algo criado numa mente mais obscura, satânica que você possa imaginar, e que naquele momento estava sendo preparado para ser executado em cima do próprio Filho do Deus Altíssimo. E Roma fazia questão de exatamente ter esta autoridade, matar. E como todo mundo sabe que o fundo histórico diz, Israel, como os principais líderes, precisavam que Roma desse essa sentença, porque eles não tinham autoridade suficiente. Como segue o texto de João 3,14, que eu quero que você leia para mim alto, em nome de Jesus. Pode ler. Pode ler em voz alta, Senado. Vamos lá, para que todo... Amém? Então, como aquilo que o pastor disse para a igreja, o fator da morte tinha exatamente o quê? A permissão de Deus, mas a sentença da morte não saiu de Deus, mas de um sistema que tinha exatamente a autoridade para matar, para assassinar. E uma coisa importante, lá no texto de Mateus 26, 63, versículo 64, que a crucificação para Jesus
entrava exatamente dentro de um plano que você também leu. Os principais líderes judeus convencerem Roma de que Jesus tinha cometido esse crime, o crime de perturbação de ordem pública, que ele tinha exatamente praticado a sedição que Roma, obviamente, condenava. Mas entra uma questão importante. Eles exatamente levantaram para Pilatos e para Roma o seguinte crime, de que Jesus fazia questão de ser rei dos judeus. E nós sabemos que não há esse requerimento no messianismo que Jesus veio cumprir. Ele não queria e nem fazia questão de se tornar um reino político para os judeus, como na verdade eles queriam levantar a hipótese que ficaria mais fácil para Pilatos entender, como também assimilar que Jesus tentava promover uma rebelião contra Roma e sentenciá-la exatamente com a seguinte visão: ele é um líder político que quer tomar de Roma o seu reino para dar aos judeus. Então nós temos aqui, na verdade, uma mentira. Por isso, uma blasfêmia. Porque não havia esse projeto para Jesus da parte de Deus. Mas foi um plano desenvolvido por mente diabólica, satânica, do chamado povo de Deus, que não se tratavam de gente de Deus, para incitar no coração de Pilatos de que Jesus estava tentando um ato de rebelião contra as forças políticas e a mais dominante, eu me digo, a Roma. Me refiro a Roma. Quando Pilatos vai e pergunta para ele: tu és rei? Jesus diz para ele: tu o diz. O que isso quer dizer para você? Você está dizendo que eu sou rei, não eu. Porque este homem olhava para Jesus, na sua visão humana, e não entendia exatamente a fúria, a raiva daquele povo em querer matá-lo. E eu já vou te dizer por quê. Ele olhava para Jesus, como todo mundo leu, e não conseguia entender, assimilar qual crime ele havia cometido. Além da sedição que não existia. Porque essa perturbação toda, quem estava promovendo, era quem o invejava, não ele mesmo. E todos nós sabemos disso. Tenho certeza que eu não estou aqui para te convencer. Mas só para registrar. E a partir de então, este homem passa a ficar confuso. Sua mulher sonha de que ele não viesse a sujar as suas mãos com o sangue daquele santo. Porque era para ela, segundo o sonho que ela teve, o homem de Deus, o filho de Deus, não tenha sobre as suas mãos o sangue desse homem. No ditado popular, sai fora. E este homem passou a viver um desespero ali. E como político, ele tinha que atender aos anseios do povo. Certo? Mas há uma questão importantíssima aqui. A forma fácil de dar Jesus a Roma como sendo um criminoso. Estabelecer a ideia de que ele queria ser rei. Para você hoje que está me ouvindo aqui, a liderança judaica não tirou isso de última hora, uma carta de última hora. Esta ideia não veio ali, naquele instante. Segundo os registros históricos, se trata de uma conotação antiga, que está aí na tua Bíblia pelo Antigo Testamento, de um personagem de salvação, e esse é o terceiro ponto que eu quero aqui expor para a igreja, da história. Um personagem de salvação que muitos judeus elaboraram com ideias políticas e materialistas. Porque há duas conotações aí no Antigo Testamento relacionados a um personagem de salvação. Minorias acreditavam que quando Deus enviasse o seu filho, o Messias, ele viria para ser pastor, e esta ordem, essa concepção, é a mais correta pelos profetas, a começar por Isaías. Mas a grande maioria
já corrompida por uma dinastia monárquica, de políticos degenerados, que marcam também a história de Israel, passaram a acreditar que o Messias que Deus enviaria seria um segundo Davi. Um Messias guerreiro, que daria a Israel um estado absoluto, dominante, com ofício monárquico, com restaurações por meio de calamidades, guerras sangrentas, queda de muitos. E essa concepção de que o enviado, o Messias, viria para ser rei, tem características próprias, particulares de homens, não bíblicas e testamentárias. Ou seja, os profetas não disseram isso, não falaram. E para você que está ouvindo hoje essa pregação, a era de reis na tua Bíblia começa por intermédio de uma rebelião. Eu tenho que fazer questão de dizer isso aqui. A monarquia ou a era de reis não sai do coração de Deus, sai de uma rejeição com a vontade de Deus por parte de um povo que não queria pastor, sacerdócio, mas queria um rei, um estado como todas as demais nações. Quem conhece a Bíblia aqui e confirma o que eu estou falando, diz amém. Então tudo que aconteceu na história desse povo relacionado à monarquia é devido exatamente a um ato pecaminoso, transgressor, de iniquidades que alimentou, supriu, nutriu a ideia de que o Messias que Deus enviaria para Israel, principalmente, seria um guerreiro, um assassino, um conquistador, um ambicioso, um segundo Davi. Com a ideia de que Deus emanaria para Israel um rei a partir de um trono absoluto, de um trono de reinado. Quando Jesus chega diante dessa concepção, dessa ideia, esperamos um guerreiro, um homem forte, um rei, um poderoso, um conquistador que dê a Israel o mundo. Quando eles olham para Jesus e vê Jesus, o oposto disso, um pastor, não um rei, eles se enfurecem. Diremos o seguinte: as relações entre estes que esperavam o rei diante do pastor começam a se chocar. Isso se prova pela história. Partidos da tua Bíblia, que a Bíblia registra, chamados de fariseus, saduceus e mestres da lei, já eram partidos historicamente comprovados, sustentados economicamente por Roma, para serem exatamente vertentes de uma reeducação com o povo judeu, ou seja, afastá-los da verdadeira lei, para que Roma pudesse governá-los com princípios de iniquidade. Roma entendia que a lei precisava ser apagada do coração desse povo. Então, quando Jesus ele se encarna, vira homem, para o princípio da salvação da humanidade, ele entra nesse cenário. Ele entra nessa guerra de interesse, nesse fogo cruzado, que você está lendo aí. Então a sentença da morte que deram a ele, parte exatamente de uma concepção, de uma ideia acerca daquilo que Jesus, na verdade, não correspondeu. Ou seja, ele frustrou, ele decepcionou o povo de Israel. E não falo pela maioria, eu falo pela grande parte, que quando olharam para ele, viram nele a reversão, o inverso, a simplicidade, e não a glória que eles tanto esperavam. Então, quando esses homens foram a Pilatos dizer a ele: Pilatos, este homem quer ser rei, era a forma mais fácil deles convencer Pilatos a assassinar Jesus ou sentenciá-los à morte, porque eles sabiam que Pilatos, como toda Roma, tinha medo de perder a popularidade e o poder sobre Israel, e eles precisavam fazer Pilatos enxergar em Jesus um rebelde, um político, um homem interessado em governos humanos, um homem interessado em
em se estabelecer no sistema, se apoderar dos recursos do sistema, para poder ser o que ele queria ser, rei. E Jesus não estava lá para cumprir isso. Tu não és rei, tu dizes que sou, mas não é. Eu vejo essa parte aqui, estabelecemos um personagem de salvação para a nossa vida, uma coisa responsável da nossa parte. Porque o mesmo erro que Israel cometeu por não ler as profecias messiânicas, é o mesmo erro que a igreja atual comete hoje com os evangelhos. É uma coisa assustadora de tanto que é coincidente. Como que as pessoas têm tendência, ou se acham na autoridade, na permissão com Deus, de elaborar, criar um Jesus conforme os seus anseios, as suas vontades, não se importando em saber se é bíblico. É como a concepção de Deus, que há muitas e milhões na terra. Todas criações religiosas, e todas moldadas e criadas a partir de histórias, culturas, pensamentos e necessidades. E a corrupção é essa do mundo. Não se importar, não levar em consideração que Deus tem caráter, vontade, e tudo isso foi demonstrado quando Ele criou as coisas. A mesma irresponsabilidade, insanidade e falta de pudor, de temor com Deus e a palavra que o mundo cometeu, em toda a história, a igreja está superando, como Israel superou, porque, na verdade, Roma assassina, mas quem manda é o povo de Deus. Isso tem que estar registrado, na minha cabeça e na tua cabeça. Roma mata, mas quem pede, quem solicita, quem planeja, quem cria a ideia de um Jesus que conspira, que se rebela, que quer tirar poder, que quer também disputar poder. Quem? Aqueles que estavam dentro da sinagoga e também eram principais lideranças sacerdotais do povo. Isso não fala nada para você? Não quer dizer nada para você? Quando pastor, eu entro na particularidade, como Marcos 15, 26 fala, né? A igreja pode até abrir. Por acima da sua cabeça, Rei dos Judeus. Pode ler o texto aí. Fala bem alto, cenáculo. Como que você entendia essa placa em cima de Jesus? Uma forma de exaltação? Não. Uma forma de deboche, de escárnio. Porque foi exatamente por esta acusação, por esta colocação, que ele foi assassinado, que ele foi morto, entendendo que a morte dele é um holocausto vivo para Deus pela salvação da humanidade, mas a cruz, uma sentença que os homens deram a ele. E deram a ele por quê? Porque achavam que ele veio aqui para disputar poder. Homens que tinham medo de perder posse, perder força, perder opinião. Então dizer que Jesus é rei dos judeus é uma forma debochada para a Bíblia. É um deboche. Dizer que Jesus é o pastor, é o Senhor, é o Deus de Israel, é uma forma bíblica e messiânica de se expressá-lo. Porque rei virou deboche, escárnio, conotação com corrupção, rebeldias, iniquidades, transgressões. Então, para você que está aqui hoje ouvindo essa pregação, nunca, jamais você veria, enxergaria Jesus ou qualquer um dos seus discípulos estabelecendo, se relacionando, disputando com políticas alheias, porque todas estas são oriundas, têm raiz com o mal, oriundas das trevas,
de um povo que não quer servir a Deus, que não quer servir a palavra, que não quer respeitar os mandamentos, que não quer o sacerdócio, que não quer o ministério pastoral do apacentamento espiritual, do apacentamento da alma, mas estão em busca exatamente de poder, de posse, de conquista e de glória própria. Por isso eles pediram um rei, e não mais um sacerdote, um rei, e não mais um profeta. Por isso que eles esperavam que Deus enviasse um rei guerreiro sobre eles, porque as suas expectativas não eram de remissão, arrependimento e conversão, mas de pura ideia e consecução material. Como eu posso te frustrar hoje aqui, por não dar a você a ideia do Jesus ou do Messias que você tanto recebeu por aí. Então tome cuidado. Você está em busca do Jesus bíblico? Você está em busca do Cristo verdadeiro, ou você está criando a ideia de um personagem de salvação conforme a tua vontade e o teu coração? Em uma dessas aí, você vai ter que se encaixar. Você pode ter certeza disso. Em uma delas. Texto de João 18:40. O meio que a liderança judaica usa para contrabalançar a oferta de Pilatos, o meio que a liderança usa para convencer Pilatos a crucificar Jesus era um homem do nome chamado Barrabás, que no texto de João 18:40 a Bíblia diz que ele era bandido, aprisionado por terrorismo político e homicida. Marcos 15:7 e Lucas 23:18. Muito conhecido segundo a linguagem empregada por Marcos. Ele era popular entre o povo. Todos sabiam quem era ele. Então quer dizer, a escolha por ele fica mais grossa, fica mais feia ainda. Todos sabiam quem ele era. Todos sabiam o que ele tinha feito. Ninguém fez, por acaso, aquele grito: solta Barrabás, crucifica Jesus, solta o bandido e mata o santo. Todos estavam conscientes diante dessa escolha. E segundo Mateus 27, versículo 16, indica que ele tinha uma reputação de herói entre o povo, porque ele era um desertor político, ele era um combatente político, e havia matado inclusive uma pessoa em uma dessas rebeliões contra Roma. Nós não sabemos dizer contra quem, mas enfim, ele era um Lula sindical da sua época. E quando ele foi apresentado diante da sociedade, quando todos olharam para ele e para Jesus, a sociedade que gritou: mata Jesus, crucifica Jesus, tinha total ciência da escolha, sabiam o que estavam fazendo. Eu só não sei dizer como justifica isso, porque eu não tenho leitura de uma mente criminosa, de uma mente que forja a rebelião com Deus, de crime espiritual, crime contra o testamento de Deus. Eu não tenho essa leitura da capacidade desse povo saber que Jesus não tinha uma acusação consistente, que ele era um homem santo, um homem impecável, sem mancha, ao ponto do governo romano admitir. E sabendo que aqueles que eles iam pedir para soltar eram um homem da pior espécie. O que Jesus tinha feito de tão assustador, tão vingador contra esse povo? Que ameaça que ele representava? Para que eles tivessem exatamente essa atitude. O meio pelo qual nós vamos matar o santo é soltando o bandido. E isso não pode ficar lá no registro histórico, porque essa mente, esse pensamento, este ato de escolha está entre nós, se nomeia entre nós, é visto por nós, não só por parte do mundo em que nós vivemos, mas por parte daqueles que estão dentro da igreja, que esperávamos um discernimento pleno do Jesus que a Bíblia prega.
Mas são com eles que a gente mais se assusta, que a gente mais se estarrece, não porque a igreja não presta, mas eles fazem a igreja não prestar. Porque estão aqui sentados, como se fossem crentes, mas são máquinas do mal. Suas mentes, os seus corações forjam, criam caminhos de rebelião, de modificação com a doutrina de Deus. Porque o objetivo deles, a quem eu me refiro, em um seu contexto, apostasia, o objetivo final deles é sempre se promover à custa de Deus, à custa da palavra. Diferente do mundo que não usa o sistema cristão para se promover, eles usam. E para mim eles são piores do que está lá fora. Como sempre afirmei isso, e a Bíblia me dá respaldo para ter essa opinião formada. Que nós poderíamos dizer o seguinte: o meio que a apostasia está usando agora para banir o Jesus legítimo, ou o evangelho legítimo, é o mesmo meio que Israel usou para crucificar o santo. É o meio mais corrupto, mais satânico, mais deplorável, mais visível de que não presta, que é feito de homens sem escrúpulos, sem moral, sem conduta, sem caráter. E isso me assusta, Senado. Me dá repudio. Que nos deparamos diante de uma frente chamada evangélica hoje, que se caracteriza isso, se aproxima desse perfil, que os meios que ela utiliza, que ela usa para fazer as suas modificações religiosas com o cristianismo, é o mesmo meio que Israel também utilizou. O meio mais corrupto, o meio mais sem princípio, o meio mais deplorável e sem Bíblia, sem fundamento. Você pode achar isso normal, mas para a palavra de Deus não. Porque foi exatamente por este caminho que Jesus morreu. E talvez nós estejamos pavimentando essa mesma ideia, criando esse mesmo caminho para que realmente, através dos nossos objetivos e o nosso resultado final, nos promover, Jesus seja morto por isso, tá? Essa é a preocupação maior minha, como cristão e como pastor. Isso é aquilo que nós temos utilizado exatamente para sobreviver, para viver, para ser alguém, não seja como este povo também fez. Será que os nossos objetivos pessoais aqui, os nossos planos pessoais, para serem atingidos, Jesus vai precisar morrer? O Evangelho vai precisar perder a sua opinião, o seu caráter e a sua vontade? Será, meus amados, que nós vamos ver a mesma cena, aonde o promotor do caos, da desordem pública, é aquele que pensa com o pensamento de Jesus? Como já diziam os líderes judaicos de Paulo, este homem é uma peste, ele é um promotor de sedições, ele é um desordeiro, e nós sabemos que este homem, como nosso Senhor, só fazia uma coisa: pregar o Evangelho como ele é, falar a verdade de Deus como ela é, e eram vistos como peste, como doença. Por quem? Por aqueles que tinham como objeto de vida, objeto de existência, de resultado final, a sua própria vontade. Não me assusta se Barrabás hoje virá Jesus para muita gente aí. Que é uma ideia de Orígenes, uma ideia de textos sírios, que foi espúrios, jogados por canto, porque é óbvio, nós não vamos admitir uma coisa dessa nunca canônica, mas muitos escritores são da concepção de que o Jesus que Israel esperava era Barrabás. E eu estou de pleno acordo, não bíblico, mas de pleno acordo de que ele encaixa no perfil de muita gente, não é só de Israel, não.
é de muita gente que está ouvindo essa palavra hoje aqui. De que não está aqui, mas está em outras igrejas alimentando os seus desejos, as suas vontades, com este Jesus que Israel também projetou. De que ele veio para exatamente te fazer feliz, de te dar a vida como você sempre sonhou, dar as conquistas que você reivindica, se encaixar na tua opinião, falar sem te constranger, falar sem te exortar, falar sem te criticar. Um Jesus complacente, pactuado, cúmplice com este mundo que está aí. Essa é a questão. Um bandido que vira herói. Um Jesus que viraria Messias nesse mundo, se ele tivesse correspondido o que o mundo pedisse, o que o mundo havia falado, o que ele havia escutado do mundo. Mas esse foi o fator principal de terem jogado para fora, matado ele. O fato dele não ser o que o mundo quer, mas o que Deus quer. Assim como essa igreja precisa ser. Segundo a palavra de Deus em Mateus 5,17, a doutrina fundamental da fé diz que Jesus não é o rei dos judeus. Ele é o Messias, o Cristo, o ungido. Aquele que cumpre as profecias e a lei, ou seja, o Jesus Messias, que foi anunciado dentro de Israel. Todos ouviram os profetas dizerem o que ele seria, o que ele faria, o que ele pregaria e o que aconteceria com ele. E uma das coisas, ser rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus é o Messias que foi anunciado dentro do povo chamado Israel. Como ele disse, eu estou aqui para cumprir a lei e os profetas, não para combatê-las, mas para cumpri-las. Porque segundo a ordem, o Messias viria a mando de Deus para exercer o seu caráter messiânico, ou seja, exercer o seu ministério de salvação de almas, de resgate de vidas. Isso é uma coisa importante para você que está hoje aqui ouvindo essa palavra. Tirar ele do palácio e do meio daqueles que se vestem bem e são poderosos e colocá-lo exatamente dentro de uma igreja como essa que eu estou aqui agora, pregando, valorizando o evangelho para que as almas se salvem e sejam apacentadas com a vontade de Deus. Tem essa coragem de admitir esse Jesus aí, que cumpre a lei e os profetas, e não a dinastia de reinos degenerados que foi Israel e foi Judá, mas aquele que veio para superar esta expectativa. O Adão que Deus não teve, a igreja que ele não conseguiu erguer em Israel, coisas que no evangelho antigo estão falidas. Ele veio para reconstruir, segundo a sua obediência, a sua obra. Tenha coragem, meu amigo. É esse Jesus que você tem que aceitar, que você tem que crer. Não é aquele que aparece na tela da televisão fazendo ética e pacifismo, mas aquele que foi preso na cruz do Calvário, porque o mundo o odiou, porque o seu reino não é daqui. Mas tem muito safado, muito ordinário que está no banco da igreja e ele fica combatendo o que a gente prega em cima do púlpito. Ele fica combatendo com essas ideias mundanas, contemporâneas, o que nós estamos ensinando em cima do púlpito. Mas a questão aqui é o seguinte: nós somos a favor, Jesus ou Barrabás? Porque meio termo não tem, filhão. Jesus ou Barrabás? Escolha aí, filho. Porque meio termo não tem. O meio termo que eu me refiro é Hernandes, Valdomiro, Silas Malafaia, essa cambada de safada aí. É o meio termo. Barrabás ou Santos? Você escolhe aí, ó. Porque é bíblico, é histórico. Isso é experiência. A experiência que nós estamos vivendo aqui agora. Por que ele veio?
Ele veio para dar ao mundo uma conquista, não. Ele veio para dar ao mundo uma porta de salvação. E um livramento da ira de Deus pela sua morte e pela sua ressurreição. Ele veio para cumprir cada letra, cada palavra, cada acento, cada vírgula do que está na lei, porque lá está a ira de Deus, que Ele não quer que caia sobre você. Por isso, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que a lei de Deus não nos pegue, mas a graça, a misericórdia, segundo a sua regeneração. Jesus é o Messias que foi anunciado em Israel. E os profetas disseram, ele não é rei. Não é reino político. Ele é pastor. Esse pastor que muita gente aqui já rejeitou faz tempo. Porque só está atrás de doutrina filosófica. E materialista. Estão expurgando da sua pele essa ideia animal, irracional, de que Deus emana reis e reinos para essa terra. É estúpido pensar assim, não é? Como cristão. Texto de João 1:2 diz que Jesus, segundo a doutrina da fé, é o ministério da divindade, com todas as evidências. E olha o que João diz aí, ele é o verbo de Deus que se encarna. O verbo quer dizer, ele não é filho de Maria, ele não é filho de José, ele não é homem antes de tudo, ele é Deus encarnado. Estava com Deus desde a fundação do mundo. Ou seja, quem quer amar Jesus de verdade, não começa amando ele no Evangelho de Mateus, começa amando ele em Gênesis, quando Deus diz ao diabo, eu vou enviar aquele que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça, vai ser nascido de uma virgem, que quer dizer, porque a semente é minha, o que a mulher vai despojar. Lapianarastopiosenibicantomiosteria. É que nem outro dia. Né? Isso eu falo para os bandidos, para os safados que não leem a Bíblia, tá? E desculpe a expressão, porque assim como eu trato safado que não lê a Bíblia e quer falar de cristianismo, ok? Não fala mal da minha mãe, eu olhei lá no Facebook, da minha mãe, a Virgem Maria, porque você falando mal dela, você também fala mal da minha mãe. Falei, nossa, que mistureba! Não fala mal da minha mãe, a mãe virgem que reflete a minha mãe na terra, é um triângulo amoroso, não? Falei, meu amigo, ninguém está querendo aqui denegrir santo nenhum, só que tem uma coisa, nós estamos querendo pregar a Bíblia, falar daquilo que procede fé cristã, e a fé cristã me dá a concepção de um Jesus que não tem mãe, de uma virgem que despoja uma semente que não é dela, de uma mulher que concebeu o Salvador do mundo com pecado, porque ela era pecadora, não fez dela santa ter trazido à terra aquele que era o Salvador e o Santo de Deus. Ela concebeu Jesus em pecado. Ou você pensa que ela era santa? Qual aqui dos ordinários que pensam? E olha que eu estou dando tratamento especial hoje, hein? Por isso que o povo quer sair correndo do cenáculo mesmo, né? Não, pastor, ela quando recebeu a semente na barriga dela, no ventre dela, que Deus colocou lá, pim! Naquele momento ela não era pecadora, até ali ela não é pecadora. Segundo a palavra de Deus, todos pecaram. Todos que procedem de Adão são pecadores. Eis aí uma que procede de Adão. Maria, que é minha irmã em Cristo, mas é pecadora como eu. Jesus é o ministério da divindade. Paulo já dizia, toda a plenitude de Deus habita no corpo dele, na fala dele, na obra dele, em cada passo, como disse João, a luz de Deus estava sobre ele, e todos que olhavam para ele, não se confundiam com ele, porque o que ele faz, ninguém faz, o que ele faz, ninguém faz. Mateus 26, 26.
que é na verdade aquilo que a liderança judaica mais temia. Jesus ser o Messias, Jesus ser o Deus encarnado, Jesus ser o mediador de uma aliança de expiação, de reconciliação, de arrependimento, também com Israel, também com o povo judeu. Um aviso para aqueles que estão aqui e são messiânicos. Sabe quem são os messiânicos? Aqueles que ainda esperam o Messias. Judeus messiânicos, esperam o Messias. Vai vir o diabo, o capeta chifrudo, tá? Que a Bíblia chama de anticristo para vocês. Lá do Reino Unido, lá da Inglaterra, tá? Lá do ventre daquela rainha, vai sair das entranhas dela. Eu penso que ela vai vomitar. Se ela já não pariu esse safado, entendeu? É esse Messias que vão vir para vocês. Israel, Jerusalém. Esse era o medo deles. Assumir o ministério messiânico, divino e de expiação de Jesus. Daí o pau quebrava, porque Israel tinha que fechar para balanço. Não é? Mas uma coisa histórica para você. Por que tanta raiva desse povo contra este homem? Porque eles tinham acabado de fechar um acordo com Roma, como os pastores estão fechando com o PT, de construção do templo. Herodes construiu o templo para eles. Botou chuveiro, privada, vaso, botou cadeira de mogno, botou som, botou, entendeu? Coral, montou tudo, até os cabritinhos, ovelha de graça. Em troca do quê? Que judeus se submetesse a Roma. Estava lá, lindo o tempo que Jesus entrou e expulsou todo mundo de lá. Quem lembra disso diz amém. Quem lembra disso diz amém. Ah, filho, eu vou dizer para você por que Israel estava com tanta raiva de Jesus naquela hora. Porque ele entrou aqui dentro do templo e disse que esse templo aqui vai ser destruído em um dia. E nós demoramos séculos para fazer um acordo político com Roma e eles nos darem esse presente. Esse cara entra aqui, fala que o templo vai ser destruído. Não entendendo o que ele dizia, o templo do corpo. Mas o povo estava tão com medo, com aquela noção de que Jesus realmente fosse requerer de Israel o trono, que eles planejavam uma em cima da outra, tentar matá-lo. Se Deus tivesse deixado, eles tinham matado Jesus no primeiro dia que ele abriu a boca. Ou seja, o nosso Senhor, no mundo das ideias e das vontades, ele estraga prazer. Como todo mundo já percebeu aqui, que eu estou querendo te comunicar. Jesus na tua casa, por exemplo, é como Jesus em Roma e em Jerusalém. Ele é um estraga-prazer, porque ele vai entrar lá para falar uma coisa contrária ao que o povo da tua casa quer ser. Esse choque gerou para Israel a expressão mata ele, que talvez gere hoje para nós que pregamos aqui. Que pastor do diabo, que pastor do cão, porque a hora que ele abre a boca, ele quer colocar todo mundo contra todo mundo. Mateus 26, 26, quando Jesus diz: o meu corpo, o meu sangue, que é dado por vós, para quê? Para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Eu estou morrendo para ser uma oferta de expiação pela tua culpa, pelo teu pecado. O meu corpo vai ser partido e o meu sangue vai ser derramado para que você celebre a tua Páscoa de libertação, a Páscoa da tua libertação com Deus, aonde o homem que crê em Jesus se redime, se purifica, se arrepende e cria com Deus uma aliança renovada, uma nova aliança, como Jesus mesmo está dizendo aí. E com quem ele celebrou essa Páscoa? Com o fiel, só com o discípulo, com a igreja separada, santificada, porque todos que creem em Jesus, que ele é o mediador de Deus entre os homens, estes fiéis sabem do que querem, sabem o que são, o que Jesus pede, o que Jesus solicita, e essa comunhão é absoluta. Penetra ali, não entra. Barrabás ali não entra. E se o Judas estiver ali, sai para se enforcar. É assim ou não é? Por que Jesus morreu então, pastor? Pela vontade de Deus, para te salvar.
Mas a sentença, a cruz, esse presente quem deu foi o sistema religioso e o sistema político. Fundamento na fé me diz que o Cristo que virou Jesus veio para estabelecer na humanidade uma chance que ela não tinha. Dar aos homens uma oportunidade que eles não tinham direito. Dar a Deus a justiça que ele precisava para redimir e libertar. Era só isso que ele queria, desde o início que se fez homem. Vir para aqueles que estavam perdidos, reprovados, famintos, sedentos espiritualmente. Desde o instante em que ele surgiu. Nesse ministério que eu estou te pregando aqui, que a fé ensina. Ele só avisava algo. O pecador que precisa se arrepender. A igreja que precisa ser instituída. A partir de um evangelho puro, santo, celestial, sem influências humanas, políticas e terrenas. E ele morreu por isso, assassinado. Como uma forma de rejeição. Vamos dar a ele a pior sentença. Por ele não atender, não se colocar em sujeição às mudanças que estão sendo estabelecidas pelo mundo grego, pelo mundo helenista, pelo mundo judeu. Vamos matá-lo. Por ele querer ser um pastor. Por ele querer trazer a voz do céu. A consciência dos homens, o plano da salvação. Por ele ajudar, curar, libertar, fazer milagres que o Estado não consegue fazer. E os corruptos também não. Demonstrar que o poder que está nele não procede e nem precede de bibliotecas, de escrivaninhas e de alas e homens estudiosos. Mas do alto, de uma unção que os homens dessa terra nunca receberam, de uma luz absoluta que esses homens nunca resplandeceram. Te incomoda Jesus ser isso, amigo? Estraga com os teus planos saber que ele não veio a juntar discípulos dentro de uma política ou de um sistema religioso que já está mais do que planejado, como fechado para ser o que é até o fim. Machuca, te fere. Saber que ele veio para estabelecer o reino de Deus, não o reino dos homens. Pois é, você tem que dizer, meu pastor. Mas o fato aqui é, primeira coisa que eu quero dizer para essa igreja, também essa pregação, religião e política aqui nesse mundo se articulam e se unem bem. Porque ambas são idealistas, carnais e satânicas. A política que sempre quer atender à voz do povo, e a religião transtornar, transgredir os conceitos da fé de Deus. Para você que não sabe ter uma opinião formada do que é política dentro da igreja, você quer mais? Para você que não sabe dizer a concepção bíblica sobre religião, você quer mais? Ambas foram usadas como meio da sentença de morte que Jesus ia ter. De lá que saiu a escolha, a eleição de um Jesus Barrabás, não de um Jesus pastor. De um Jesus rei, não de um Jesus pastor. Você que espera por um Jesus que seja popular entre aqueles que não querem ser crentes, pode sentar aí no teu banco aí, filhão. Porque você vai cansar de ficar de pé esperando por ele. Ele não vem. E quem vem é o diabo. É Barrabás para atender os teus anseios. Pastor, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Você está fazendo aqui para cumprir a mesma coisa que eu.
A justiça que Deus deu a nós para nos salvarmos. E a justiça é essa: creia e obedeça naquele que foi morto e crucificado e ressurreto para te salvar. A Ele você deve obedecer. É a Ele que você deve adorar. É a Ele que você deve atender a sua voz. A política que se encaixa direitinho no sacerdócio corrupto. E a religião que se encaixa direitinho no sistema político. Por quê? Porque ela dá votos. E em troca dos votos, ela recebe remunerações. É uma coisa histórica. Está acontecendo tudo isso daqui. O povo não consegue ter uma opinião, é? Você entrou hoje aqui para quê? Para querer pedir à Igreja Senato pela Fé que ela também ceda, que ela também se permita ser influenciada por estas mudanças aí? Grotescas. Muitas delas grotescas. Jesus não tem partido. Ele não muda de partido. Ele não é idealista. Nunca foi político. Os apóstolos também não foram. E quando foram sentenciados porque pregaram o Evangelho. Porque entendiam que o Evangelho não é uma coisa da igreja. O Evangelho é uma coisa que tem que ser do mundo. Pregado em todas as nações. Não de porta fechada. E por esta causa eles morreram. Agora muitos chegam diante dessa igreja modificada. Modificada geneticamente, tá? Espiritualmente falando. Aonde ela se encaixa nesse perfil, direitinho, de um sistema religioso que anda e caminha debaixo de acordos espúrios, de acordos paralelos, de mudanças literárias, de mudanças de pregação, e é reconhecida pelo povo, admitida pelo povo, como se fosse uma coisa normal, uma coisa de Deus, uma coisa celestial, que aí entra a questão. Jesus foi rejeitado por um povo mal influenciado. Um povo que tinha ódio, raiva, porque dava falso testemunho. Que gritou: mata, crucifica o santo e solta Barrabás, porque o Jesus que nós esperamos é o bandido, é o sistema e não um santo. Raiva, o ódio de gente que quando ouve a palavra aqui, nesse altar, que Deus te chama para a santidade, para a submissão da fé em Cristo, para a obediência do Evangelho. Essa raiva que você sente é porque o demônio que está aí dentro de você é igual aquele que está em Israel. Você não bate com Jesus, amigo, mas quer uma igreja modificada para você falar que você é crente. Mas quer um sacerdócio corrupto para manter a tua corrupção. Aí sim eles vão glorificar. Aí sim eles vão chamar o nome de Jesus, quando vê-lo ali no meio das questões políticas que favorecem os interesses daqueles que estão dentro da igreja também. Quando que a igreja primitiva usou o governo da época para impedir, com política, a proibição do culto cristão? Vocês têm aqui para mim alguma informação? Porque a Bíblia diz para mim que nenhum deles foi apelar a César e nem também aos papas o direito civil. Não foram usar a urna eletrônica, a lei humana, para se respaldarem no Estado, para continuarem tendo a liberdade de culto, a liberdade de identidade cristã. Nenhum deles foi lá, nos palácios, clamar por esse sistema que crucificou e assassinou o cristianismo.
Porque eles sabiam que o lugar deles é dentro da igreja, orando, clamando, jejuando, lendo a palavra, se especializando no Jesus que professa. Porque se Deus quiser dar este livramento, Ele vai dar. Mas se Ele não quiser, nem o Estado vai dar. É como Gamaliel dizia para os fariseus: se esse tal Jesus é um impostor, deixa que daqui a algum tempo ele vai cair, como muitos já caíram. Mas se ele procede de Deus, como muitos estão falando, vocês vão estar guerreando contra uma coisa que vocês não podem matar. Está aí o sábio, não era crente, mas o sábio falou. O sábio, que não tinha a sabedoria de Deus, mas tinha bom senso. Quando Deus quer algo, Ele luta. E não precisa de governos para Ele estabelecer o seu propósito final. O seu objeto poderoso está lá, não está aqui entre os homens. Ele usa as coisas dele, não dos homens. Primeiramente o que é dele. Por que a igreja perdeu fé então? Por que a igreja perdeu essa confiança? Além da homossexualidade, do aborto, como todas as outras coisas anticristãs no governo, vão sair porque é questão profética. Mas se Deus não quiser que saia, Ele vai pegar o Herodes de hoje, vai fazer, entendeu? Bichos saírem de dentro dele. Se Ele quiser, Ele dá a vitória para a igreja em qualquer instância, em qualquer época, em qualquer circunstância. Por que a igreja perdeu a fé? Não é porque ela perdeu porque escapou. É porque ela não consegue se adaptar, se apropriar a simplicidade. Ela quer a nobreza, ela quer a realeza, ela quer a glória, ela quer o prestígio, ela quer a popularidade. Daí de repente o Jesus Barrabás deles aparece uma hora no partido da direita, outra hora no partido da esquerda, orando por políticos, abençoando e ungindo, porque eles dizem que o dever da igreja é orar pelos seus governantes. Eu não entendo uma coisa dessa. Dá licença, Pilatos, deixa eu orar por você. Senhor, abençoa as mãos deste homem que vai matar o teu filho. Não deixe ele errar na sentença de morte que ele vai dar. Dá licença, povo de Israel, recebe a unção do Espírito e gritam bastante: mata-o, crucifica-o. E cada almejada de açoite, cada tapa na cara que derem nele, que seja com bastante força. É contraditório, filho. Que bestialidade, que imundícia, que burrice, que ignorância. A obra que Deus tem com você é na igreja. A obra que Jesus selou na tua vida é na rocha. É ali aonde pedras pequenas se quebram, penas pequenas são estilhaçadas, para que Deus faça vaso novo, igreja nova, tipo de igreja fiel que Israel não foi. A tua vida, a tua obra, o teu chamado com Deus não depende de homens, mas daquilo que Jesus ofertou na cruz pela tua vida. É dele que você precisa. Sociedade hipócrita. Eles discutem se as pessoas devem doar órgãos e sangue. Mas quando estão defendendo seus interesses, vendem até a alma para o diabo. É esse mundo que a gente vive. Onde a raiva contra o evangelho, o ódio contra o evangelho surtem de gente que está mal influenciada, com baixas no evangelho, porque dão falso testemunho cristão. É histórico o cenáculo. O pedido do povo e a preferência de Barrabás nos comunica hoje aqui, nesta igreja, que nós estamos perto de vermos a sociedade eleger um dos piores homens da história. Um dos mais satânicos e mais sujos. Que segundo a profecia, ele vai ser o resultado final de todos os homens mais sujos que existiram. E diz a palavra de Deus que ele vai ser tratado como se fosse um herói. Como se fosse um homem do bem.
Mas diz a palavra que ele vem para quem? Ele vem para aqueles que não quiseram receber a verdade para se converterem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam nas suas mentiras. Porque um povo sem obediência à palavra de Deus é um povo manipulado. Um povo sem obediência à verdade de Deus é um povo que facilmente você manipula. Agora, recentemente mesmo, eu publiquei uma matéria que fala de todas as multinacionais alemãs que se tornaram americanas, que ajudaram o nazismo e financiaram o Holocausto, entendeu? Deram dinheiros para Hitler. Empresas que estão na nossa mesa, no nosso armário, empresas conhecidíssimas, por todos vocês aqui, tenho certeza. E a história, a vida toda ouvindo, o povo só meteu o pau em cima do Hitler como se ele fosse o único mentor, a única mente diabólica, o único homem mau. E chegamos na conclusão de que ele foi usado. Foi o mal que a maldade usou. Empresas ricas, milionárias, trilhardárias, que fizeram impérios que ninguém hoje condena por genocídio histórico. Estão aí. Mundo das hipocrisias, mundo da safadeza. Até o chocolate que você compra, Nestlé. Hollywood, que é hoje uma das indústrias cinematográficas mais conhecidas e mais poderosas. Mas é um crente abrir a boca, é um crente falar um pedaço do evangelho, que eles querem exatamente achar como sendo sedições, perturbadores da paz, perturbadores, entendeu? Da sociedade pública, porque nós temos opinião, porque o nosso Senhor manda pregar a opinião cristã. Também disse ele: se vós pensais que vim trazer paz, eu vos digo, vim trazer espada. Por isso ele foi crucificado, por isso a igreja foi assassinada logo nos primeiros séculos, e nós aqui vamos ter um berço de ouro, sermos tratados por Deus com condolências, vamos ser livres disso, dessa experiência de sermos expurgados pelo mundo? Não, filho, você está sendo aceito pelo mundo porque você é do mundo. O mundo te escuta porque você fala o que o mundo fala. A hora que você for um crente verdadeiro, fiel, você vai sentir na tua pele o que é ser crente hoje nessa terra aqui. É você ser sempre taxado e amaldiçoado por alguma coisa criminosa, sem fazer mal e crime nenhum. Daí eles me entram lá no Face: pastor, prega a palavra, vai pregar o evangelho para as almas que não se salvaram, como se todo mundo que está na igreja tivesse salvo. Como se a igreja tivesse um mundo de maravilhas. Deixa eu dizer para você, neném. Olha para mim, neném. Marcha para Jesus agora, aí em junho. Quanto ela vai receber do governo para marchar? Quanto ela vai receber? Essa marcha gay. Essa marcha ecumênica. Silas Malafaia recebeu 2 milhões. 2 milhões! Do senhor Paz, prefeito do Rio de Janeiro, que aquela panca de terno de CD, de cera, terno de seda, cera e seda, que ele tem, não me engana não, pode arrancar bigode, pode pôr bigode, filho, eu sei o tipo de safado que ele é. A máquina que faz esse movimento evangélico soltar vapor. Você sabe de onde vem. Daí eu olho para a cristandade: você não sabe de ter opinião a respeito do que esses homens estão fazendo com a igreja? Você não sabe ter uma opinião a respeito do que esses homens estão fazendo com o evangelho? Que mais você precisa? Quantas evidências? Quantas vezes Jesus vai ter que ser morto, crucificado por eles, para você admitir o que está acontecendo com o evangelho nessa terra? Mas eles querem, cenáculo, isso serve para você, tá, filho? Eles querem que a gente aqui, desse lado, acredite que Jesus é Barrabás. Jesus faria isso quando? Ele se sentou com prostitutas, mas sentou para pregar, e você senta para prostituir, para deitar na cama com elas.
Então não vem querer enrolar. Vamos deixar uma coisa clara aqui. O objeto de salvação de Deus, que é o seu Filho, para atingir um fim, um objetivo final, o meio que ele usou foi os meios mais puros, santos, separados, bíblicos, celestiais possíveis, que ninguém pode dizer o contrário aqui. E como já dizia o meu Senhor, se você quer conhecer profeta, se você quer ver um profeta de verdade, você precisa conhecer João Batista. E não é lá nos palácios e entre os homens bem vestidos que você vai encontrar esse profeta. É lá no deserto onde o profeta disse, a voz clama lá. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Este homem que Jesus considerou o maior dos profetas, quando viu Herodes unido com a mulher do seu irmão, não é isso? Ele saiu daquela lagoa para a terra seca e gritou à margem do rio Jordão. À margem. Diga ao povo que fico. Né? Proclamou a república. Ah, só faltava essa, você dizer agora, entendeu que Marechal Deodoro estava cheio de Espírito Santo quando disse, entendeu ao povo, diga ao povo que ficou. Ele disse para aquele que estava na carruagem com seus cavalinhos, adúltero, adúltero, ainda diz a Bíblia ainda que o rei gostava dele, porque sabia que ele era um profeta, e conhecia o pecado dele. Mas quando ele estava ali entusiasmado com o corpo da menina, filha da mulher que ele tomou, perguntou a ela, filha, o que você quer de presente? Lá no palácio isso, tá? Lá no congresso, lá no parlamento. Senhores, vamos começar essa sessão pela ordem. Pela ordem. Querida, o que você quer que eu te presenteie? Sabe o que ela pediu? O que muita gente talvez pediu já. Eu quero a cabeça cortada daquele cara que fica pregando lá no Rio Jordão. Se você me der a cabeça dele cortada, eu te amo. Eu vou te adorar para sempre. E ele, para não contrariar, como político, a voz do povo, a voz da amada, a voz da querida, a voz que lucra, o povo que dá, entendeu, riqueza para o Estado, vai lá, corta a cabeça do profeta lá mesmo, ele gostando do homem. Os interesses aqui sempre prevaleceram, e as experiências são profundas. Nós não prestamos, Jesus faz prestar. Ou Barrabás sai de nós, ou Jesus não entra em nós. Barrabás, ou o bandido. O pastor, ou o herói do povo. O corrupto, ou então aquele que veio pregar o evangelho da salvação. Mas eu sei que da multidão que sai o grito, mata Jesus e crucifica-o, e solta o bandido, eu sei de onde vem tanta raiva e tanta ira contra Jesus. Agora eu sei. Por parte de pessoas que não quer que Deus estrague os seus prazeres. Que estrague com os seus planos. Eu não vou naquela igreja, o problema é teu. Eu não vou mais membrar naquela igreja, vai chorar. Nunca mais eu entro, que nem outro dia mandou um recado para mim aqui. O senhor me expulsou da igreja. Eu? Se eu expulsar alguém aqui, eu sou obrigado a sair também. Não, não te expulsei não. Você que está deslocado. Você que está triste, afetado, olha aí, ó. Em cima do muro, olhando a banda passar. Você que está complexado. Você. Porque a igreja Sinal com a Fé sabe o Jesus que quer. 20 anos de ministério de confissão de fé, amigo. Nós sabemos o Jesus que nós temos pregado. O Jesus que nós queremos, o evangelho que dele ouvimos. Nós temos visto Jesus falar nesta igreja e preparar esta obra para subir e herdar um reino mais melhor, mais poderoso, glorioso do que este que está aí fora.
Deixa eu orar pela dor das costas da Dilma. Deixa eu tirar das costas dela o peso que ela está sentindo. Você não vai lá nas Farc também orar? Como já dizia o profeta, vacas de Bazã. Vai lá orar pelas Farc. O profeta faz um pacote de oração. Vai orar pelo Fernandinho Beiramar. Para Deus abençoar a economia dele. Mas Jesus não vai. Eu sei que ele não vai. E se ele for, ele vai como ele foi para o templo. Para fazer aquilo que Deus manda. Ou então melhor não. Eu chego nessa conclusão que o povo está sentado aqui nessa igreja. Cenáculo Feio, ou a gente aceita Jesus de verdade. Ou a gente assume esse Jesus na nossa vida. O que vai entrar e vai ficar dentro de nós é o bandido. Vão querer mexer com você. Vão querer te tentar. Vão querer te influenciar. Te persuadir. A não ser um cristão fiel. Muitos vão chegar ao ponto de dizer que Jesus não existiu. Muitos vão chegar ao ponto de dizer que a Bíblia é um documento forjado. Chegam a esse ponto, superam até as expectativas malignas. Mas a igreja fiel vai ter que se manter. Porque eu sei que nós temos uma Roma moderna se projetando aí para frente. Que não tem medo de matar crente. E criar leis que assassinam cristãos. Como também não tem medo e nem temor com Deus de se infiltrar no meio daqueles que são de Deus para pervertê-los. De comprar lideranças para manter o seu poder. Hoje o cristianismo virou uma estatística. Um voto eleitoral. Uma parte econômica desse país. Para os quintos dos infernos a estatística. E a economia que a igreja evangélica produz no governo atual. Por que eu digo isso? Porque o reino do meu Senhor não é esse mundo. Ele não é daqui. Vai encarar ou não? Ou vai ficar com o bandidão? Vai ficar com o safado? Com aquele que quando vê a gente pregar, ele diz assim, mas todo mundo peca, todo mundo erra. Que consolo, né? Mas aquele que vai julgar não tem pecado. Toma cuidado, hein, filho? Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.